Olá, você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. No vídeo anterior, então, nós definimos o que vem a ser um polinômio para a gente, né? Para nós, um polinômio é uma sequência de suporte finito, né? E nesse vídeo de agora, que é a segunda parte da aula, nós vamos então definir o que vem a ser a adição de polinômios. Tá? Ou seja, a partir de agora nós vamos querer trabalhar com a parte algébrica de polinômios. Né? Então nós já definimos o que vem a ser um polinômio, e como nós estamos num curso de estruturas algébricas, é bastante natural você querer definir nesse novo conjunto que nós consideramos operações em que nós podemos fazer cálculos, podemos fazer contas, estudar propriedades algébricas dessas operações, do mesmo jeito que nós fizemos com números complexos e com matrizes. Tá? Então, o objetivo é sempre o mesmo. Além da adição, lá no final do vídeo, nós vamos definir também como que você faz o produto por escalar, né? Como que você multiplica um polinômio por um número, né? Um número real, complexo, e etc. Tá bom? Então, esse é basicamente o objetivo dessa aula. Né? Definir uma operação de adição e de multiplicação por escalar, lá no final, no conjunto dos polinômios. Tá? Bom, dado o conjunto de polinômios, com coeficientes no conjunto K, esse K aqui, nós vamos denotar por esse K meio caligráfico aqui. Então, os coeficientes dos nossos polinômios estão nesse conjunto aqui, nós vamos chamar de K com essa caligrafia, e o conjunto dos polinômios, então, nós vamos denotar por esse K mais caligráfico aqui. Isso, nesse conjunto de polinômios, nós queremos, então, definir uma operação de adição. É claro que você é livre para fazer, ou para definir a operação de adição do jeito que você quiser. Né? Da mesma forma que lá em números complexos e em matrizes há a liberdade de você definir do jeito que você quiser, aqui para polinômios você também pode definir do jeito que você quiser. Tá? O que nós vamos fazer é dar uma definição mais natural possível. Tá certo? E qual é a definição mais natural possível de adição de dois polinômios? Como que você definiria? Se você pudesse definir, você é livre para definir adição de polinômios. Então, é você que vai falar. Você que vai dizer, porque você vai definir. Uma vez que você vai definir, você faz do jeito que você achar melhor. Né? Do jeito que você gostar mais. A maneira mais natural possível é a seguinte, é somar, dados os dois polinômios, a soma, o polinômio soma, ele é dado você somando coeficiente a coeficiente, ou seja, você somar os respectivos coeficientes dos seus dois polinômios. Né? De uma maneira mais precisa, é a maneira mais matemática, digamos assim. Então, se eu te dou dois polinômios, o polinômio P, com coeficientes A0, A1, A2, etc., o polinômio Q, com coeficientes B0, B1, B2, etc. Então, nós vamos definir o polinômio P mais Q. Eu vou usar esse símbolo de mais com um círculo aqui para diferenciar a adição de números que nós estamos acostumados. Tá? Então, só para isso. Como que nós vamos definir, então? Nós vamos somar os respectivos coeficientes. Então, o coeficiente na posição 0 com o coeficiente na posição 0. O coeficiente na posição 1 com o coeficiente na posição 1. O coeficiente na posição 2 com o coeficiente na posição 2. E nós vamos obter esse polinômio aqui. Né? Ou seja, é o polinômio que você obtém somando os respectivos coeficientes. Essa é a forma mais natural possível de você definir a operação de adição. A operação ela é chamada de adição. A operação é chamada de adição. O resultado a gente continua chamando de soma. Tá? Nós não vamos inventar a roda aqui, nós vamos continuar usando a nomenclatura que nós sempre vínhamos usando
tanto para números, como para matrizes, como para números complexos e etc. O suporte desse polinômio soma, ele está contido. Isso você pode mostrar, não é muito difícil de ver. Eu nem vou fazer a demonstração aqui, porque realmente é muito fácil de ver. Mas o suporte desse polinômio aqui, ele está contido no suporte de P, união com o suporte de Q. Suporte de P e suporte de Q são dois subconjuntos naturais, né? Isso daqui também é um subconjunto dos naturais. E esse suporte, o suporte da soma, está contido nessa união. Como o suporte de P e o suporte de Q são dois conjuntos finitos, quando você fizer a união, isso continua dando um conjunto finito. E, portanto, o suporte da soma é um conjunto finito. Se ele é um conjunto finito, esse polinômio aqui, quer dizer, a soma, esse sujeito que nós definimos aqui, ele de fato é um polinômio. Porque é o seguinte, isso é uma coisa que você tem que tomar cuidado. Quando você vai definir uma operação interna, do jeito que nós estamos fazendo aqui, você sempre tem que definir de modo ao resultado dar ou cair de volta no conjunto que você está trabalhando. Nós estamos trabalhando com o conjunto dos polinômios. Se eu vou definir uma operação de soma, eu tenho que tomar um cuidado para definir ela de modo ao resultado continuar dando um polinômio. Então, esse sujeito que nós definimos aqui, para ele ser polinômio, ele tem que ter suporte finito. Então, por isso que nós fizemos isso daqui, né? Por isso que nós mostramos, ou então, nós observamos, né, que o suporte da soma está contido na união dos suportes de P e Q. Como esses dois são finitos, esse aqui obrigatoriamente tem que ser finito e, portanto, você tem, de fato, um polinômio. Esse polinômio que você definiu, esse sujeito que você definiu aqui é, de fato, um polinômio. Como eu já disse, a operação é chamada de adição e o resultado, então, é chamado de soma. Tá? O resultado de uma adição é soma. A nomenclatura é sempre a mesma. Essa nomenclatura nós já vimos utilizando lá quando nós estudamos números complexos e quando nós estudamos matrizes. Certo? Bom, um exemplo aqui, vamos fazer uma soma. Então, eu dou 3 polinômios aqui para você. O polinômio P, né? Ó, esse aqui é o A0, A1, A2, A3, A4 e A5. Né? Então, o coeficiente líder dele é 4 e o grau é 5 desse polinômio. Outro polinômio, A0, ou no caso B0, B1, B2, B3, B4, B5, B6. O coeficiente líder é 2 e o grau é 6. Tá? Esse daqui, vamos chamar os coeficientes de C, né? Então aqui o C0, C1, C2, C3, C4, C5 e C6. Né? O coeficiente líder é menos 2 e o grau desse polinômio é 6. E vamos fazer algumas adições aqui, né? Então vamos somar, né? Vamos somar o P com Q. O que dá P mais Q? Então esses dois polinômios você soma os respectivos, né? Então, na posição 0 dá 6, na posição 1 dá 27 quintos, na posição 2, né, dá 0, porque você tem 1/4 somado com menos 1/4, então isso se anula. O menos 3 está somado com 0, então menos 3. O menos raiz de 7 está somado com 1, certo? Então fica menos raiz de 7 mais 1. O 4 você soma com o 3, né, então isso dá 7. E esse 0 você soma com o 2, isso dá 2. E todas as outras somas que você vai obter, você vai estar somando 0 com 0, então vai dar 0. Tá certo? P mais R, então a soma desses dois polinômios aqui vai te dar esse outro polinômio aqui. Então aqui é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse aqui tem grau 6. Esse aqui tem grau, vamos ver, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse também tem grau 6, né? Agora, quando você soma o Q com o R, observe que aqui vai dar uma coisa um pouco diferente, né? Por quê? Porque se você pegar esses dois últimos elementos, né? O 3, aqui é 3 e aqui é menos 3. Aqui é 2 e aqui é menos 2. Então, quando você vai somar, você vai somar 4 com 0, dá 4. 2 quintos com 3 quintos é 5 quintos, que dá 1, né? Depois você vai somar o menos 4 com o menos 1, isso vai dar menos 5 quartos. O 0 com o 0, 0, né? Isso. Depois o 1 com o 4 vai dar o 5. 3 com o menos 3 dá 0. O 2 com o menos 2 dá 0 também. E todos os demais vão dar 0. Né?
E aí você vai observar o seguinte, ó, qual é o grau desse polinômio aqui? Ó? 0, 1, 2, 3, 4. Esse aqui tem grau 4. Embora o R e o S sejam dois polinômios de grau 6. Então, quando você soma dois polinômios, o grau da soma pode diminuir. Eu tinha aqui dois polinômios de grau 6, você somou, deu um polinômio de grau 4, baixou o grau. Né? Por que isso acontece? Justamente porque quando os coeficientes líder, aqui o coeficiente líder é 2, aqui o coeficiente líder é menos 2, a hora que você soma eles se cancelam. E aí dá 0. Tá? E aí para achar o coeficiente líder, você vai para o anterior. O anterior aqui era 3, e aqui era menos, desculpa, 3 e menos 3, né? Então quando você soma esses dois coeficientes dá 0, então esse também não vai ser o coeficiente líder. Você vai para o anterior, aqui é 1, aqui é 1 e aqui é 4. Quando você soma dá 5, então esse é o coeficiente líder da soma. Então, quando você soma dois polinômios, o grau da soma pode diminuir muito. Tá? Depende como é que são os coeficientes líderes ou os coeficientes anteriores desse seu polinômio. Certo? Bom, aqui o suporte de P, né? O suporte de Q e o suporte de R. Né? Isso vai te dar, então, que você pode observar que o suporte de P mais Q é 0, 1, 3, 4, 5 e 6. Né? E esse suporte aqui está contido na soma desses dois, na união desses dois suportes. Né? O que aconteceu aqui? Ó? Quando você somou, observe que o 2 fazia parte do suporte de P e de Q. Então, quando você faz a união desses dois suportes, o 2 vai aparecer. Mas no suporte da soma, o 2 não aparece. Então, de fato, o suporte da soma está contido estritamente na união dos dois suportes. Quando você faz a união desses dois suportes, ela vai dar 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O suporte da soma dá 0, 1, 3, 4, 5 e 6. Tá certo? Então, justamente porque pode haver cancelamentos no meio do caminho. Né? O suporte de P mais R, que é esse daqui, é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Aí o suporte da soma é exatamente igual à união dos dois suportes. Suporte de P com R. Quando você faz o suporte da soma de R com Q, né, olha aqui que vai dar o suporte. Vai dar muito menor do que o suporte, do que a união dos suportes. Então o suporte da soma está contido de novo estritamente na união dos dois suportes de P com Q. Tá certo? Aqui, quando você faz a união do suporte de P com Q, de P com R, por exemplo, eles não têm coeficiente de grau 3 aqui, né? Então, o coeficiente de grau 3 é 0, né? Aqui e aqui, certo? E aqui também não vai ter, certo? Na soma. Beleza? Ficou claro? Espero que você tenha ficado mais ou menos claro, né? Porque por que a gente trouxe alguns exemplos numéricos aqui? Você pode observar que aqui nós abusamos um pouco, né? Nós trouxemos polinômios com coeficientes um pouco diferenciados, né? Envolvendo raízes, né? Então fica sempre com números inteiros, né? Daqui a pouco você começa a pensar, todo polinômio tem coeficientes inteiros. Não precisa ser, né? Bom, continuando. Espero que tenha ficado claro também, né? Que o suporte da soma está contido no suporte da união. E quer dizer que isso acontece, né? Dá uma verificada depois. E às vezes essa inclusão pode ser estranha. Algumas propriedades que essa operação de adição satisfaz, elas são idênticas às propriedades de adição de números complexos e matrizes, né? Então ela é associativa, ela tem um elemento neutro, né? Que é o polinômio nulo, e ela tem um elemento simétrico. Lembra que nós definimos dado um polinômio P, nós definimos o menos P como sendo aquele polinômio em que você troca o sinal de todos os coeficientes. Da maneira como nós definimos a soma, quando você soma o P com o seu simétrico, isso dá o polinômio nulo, certo? Por isso também que ele é chamado de polinômio simétrico. E ela também é comutativa, né? Então a ordem dos fatores a ordem dos elementos, dos coeficientes, quer dizer, a ordem dos polinômios não altera a soma. Isso é um pequeno exercício para vocês mostrarem. Isso segue diretamente do fato de que números complexos, reais, racionais e inteiros, a operação ela é
associativa, tem elemento neutro e é comutativa. Segue diretamente de lá. Então nós não vamos fazer isso aqui. É um bom exercício para vocês fazerem. Nós também podemos definir a diferença de dois polinômios, né? Como nós definimos lá a diferença de números complexos e a diferença de matrizes. Então, vamos dizer assim, não é uma nova operação, né? Mas o P menos Q, ele é P somado com o simétrico de Q. Já que o Q tem simétrico, então nós vamos pegar o P e vamos somar com o seu simétrico, e isso nós vamos definir como sendo a diferença, e ela é dada dessa forma, né? O A0 menos B0, o A1 menos B1, A2 menos B2 e assim por diante. Tá? E esse polinômio é chamado de diferença, certo? Aqui, de novo, o grau pode baixar, né? Quando você faz isso aqui, o grau da diferença pode ser menor que o máximo de graus aqui, né? O suporte da diferença pode estar contido estritamente na união dos suportes de P e de menos Q, né? Finalmente, nós definimos então o que é o produto por escalar. Esse produto por escalar também é definido da maneira mais natural possível, né? Então, dado um polinômio, então observe, o polinômio tem coeficientes no K. Então, ou é inteiro, ou é racional, ou é real, ou é complexo. O K que eu vou pegar, o Kzinho aqui, o número que eu vou pegar, ou ele é inteiro, ou racional, real ou complexo. Se esses coeficientes são inteiros, o K que eu vou pegar é inteiro. Se esses coeficientes são racionais, o K que eu vou pegar é racional. Se esses coeficientes são reais, o K que eu vou pegar é real. E assim por diante. Então eu vou respeitar aqui essa hierarquia. Se os coeficientes estão em K, o Kzinho que eu vou pegar também está em K. E aí eu vou definir o que é um número multiplicado pelo polinômio. Como que você definiria da maneira mais usual? Pega cada coeficiente aqui do seu polinômio e multiplica ele pelo K. Certo? Então, isso é clássico de se definir assim. E isso é chamado, então, de produto por escalar, de K por P. Aqui está A, mas é K. Certo? Uma observação aqui. Né? 3 coisas nós podemos observar. Primeiro, dado um polinômio, o número 0 multiplicado pelo polinômio P, então você pega o número 0 e multiplica por cada um dos coeficientes. Você vai zerar todos os coeficientes. Isso dá o polinômio nulo. Então, o número 0 multiplicado por qualquer polinômio dá o polinômio nulo. Isso é uma coisa que você espera. Você espera que 0 vezes qualquer coisa dê 0. Você sempre espera isso. Então, por isso que aqui foi definido esse produto por escalar desse jeito. Né? Foi definido de modo a isso funcionar. Tá? Eu podia ter definido isso de N maneiras diferentes. Esse K, em vez de colocar ele multiplicando, eu podia ter colocado no expoente, por exemplo. Podia ter dividido, enfim. Você é livre para fazer a definição do jeito que você quiser. Mas, dependendo de como você faz, de como você define, as propriedades que você gostaria que fossem satisfeitas, não estarão satisfeitas. E aí você não ganha muita coisa, né? Porque você quer definir uma operação de tal modo que você possa fazer contas, de tal modo que você tenha propriedades para desenvolver, né? Para você poder provar propriedades. Né? Então, por isso que nós definimos. Esse é um dos motivos de definir assim também. E também porque é o mais natural possível de você definir um número multiplicado por um polinômio. Então, nós temos essa propriedade aqui. Se você pegar o número 1 e multiplicar por qualquer polinômio, isso é o número 1 multiplicado por cada um dos seus coeficientes. Bom, mas isso dá o próprio polinômio P. Né? Então, se você pega 1 e multiplica por P, isso dá o próprio P. Isso também é uma coisa que você espera. Você também espera que 1 vezes qualquer coisa dê qualquer coisa. Né? Assim como 0 vezes qualquer coisa dá 0, 1 vezes qualquer coisa, você sempre quer que dê aquela qualquer coisa. Então, tá boa essa nossa definição. Outra coisa interessante, se você pega o número 1, se você pega o número menos 1 e multiplica por um polinômio, significa que você está multiplicando cada um dos coeficientes por menos 1. Então, você está trocando o sinal de cada um dos coeficientes e isso dá menos P. Então, menos 1 vezes P é igual ao polinômio simétrico. Certo? Então, essas são 3 propriedades, 3 observações que são bastante interessantes e que provém dessa definição aqui, dessa definição natural. Além dessas propriedades, tem outras. Então, dado um polinômio B0, B1, B2, etc., e 2 números, alfa e beta, o que nós vamos ter? Se você pega o alfa e multiplica pela soma de 2 polinômios, né? Então eu tenho o polinômio P aqui, o polinômio P é A0, A1, A2, tá? A0, A1, A2,
E o polinômio Q é dado B0, B0, B1, B2 e assim por diante. E o alfa e o beta estão em K. Né? Então, alfa que multiplica P mais Q, ou seja, aqui eu estou somando primeiro os dois polinômios, depois estou multiplicando ele por alfa. Essa é a operação que eu estou fazendo. Bom, a soma de P com Q dá A0 mais B0, A1 mais B1, A2 mais B2 e assim por diante. Multiplicado pelo alfa, então eu tenho que multiplicar cada um dos coeficientes da soma pelo alfa. Então vai dar isso daqui no final das contas. Isso daqui você pode distribuir e vai ficar assim, né? Alfa vezes A0 mais alfa B0. Isso é o coeficiente na posição 0. Coeficiente na posição 1, alfa vezes A1 mais alfa vezes B1. Coeficiente na posição 2, alfa vezes A0 mais alfa vezes o B2. Isso é a mesma coisa que alfa vezes P mais alfa vezes Q. Então, a soma, esse polinômio aqui é a soma desses dois. Certo? Então, nós temos essa distributiva aqui valendo. Né? Então, número vezes a soma de dois polinômios é a mesma coisa que você pegar os dois polinômios, multiplicar pelo alfa, ou seja, fazer o produto por escalar e depois somar. Então, há uma distributividade aqui. Isso é muito legal. Isso mostra o seguinte, que há uma compatibilidade entre a operação de adição, que nós definimos, e a operação de produto por escalar. Né? Embora a adição seja uma operação interna e o produto por escalar seja uma operação externa, há uma compatibilidade entre elas. Elas casam, né? elas se conversam. Não são duas definições isoladas, né? Não são. Outra coisa também é que você poderia pensar, bom, aqui eu multipliquei um número pela soma de dois polinômios. E se eu fizer a soma de dois números e multiplicar por um polinômio? O que vai dar isso? Bom, alfa mais beta vezes P dá isso aqui. Né? Já que o P é dado por A0, A1, A2 e assim por diante. Então, alfa mais beta vezes P dá isso aqui. Aqui você pode, de novo, aqui você está trabalhando com números, né? Como em cada coordenada você está trabalhando com números, então você pode aplicar a distributividade de novo, né? E isso daqui, esse polinômio aqui é a soma desses dois. Então, que é a soma desse polinômio aqui com esse polinômio aqui. Mas esse primeiro polinômio é alfa vezes P. E esse segundo polinômio aqui é beta vezes P. Então, alfa mais beta vezes P é alfa P mais alfa mais beta P. Né? Aqui, adição de números. Aqui é a adição de polinômios. Né? Então, percebe que, de novo, há uma compatibilidade aqui. Né? Essas operações, elas conversam. E, finalmente, se você tem multiplicação de números, né? Então, eu posso pegar alfa vezes beta e multiplicar pelo polinômio P. O que vai dar isso? Bom, alfa vezes beta vezes o polinômio P dá isso daqui. Alfa vezes beta vezes A0, alfa beta A1, alfa beta A2. Aqui eu posso fazer uma associatividade, porque em cada coordenada estou trabalhando com números. A multiplicação de números, em cada coeficiente estou com multiplicação de números. E a multiplicação é associativa, então eu posso fazer isso daqui. Mas isso é a mesma coisa que alfa vezes esse polinômio aqui. Né? Essa ordem. Mas esse polinômio aqui, ó, esse daqui, beta A0, beta A1, beta A2, é beta vezes P. Né? Então aqui eu posso fazer uma associatividade aqui se eu quiser também. Tá certo? Isso é muito legal, porque nós temos essas 4 propriedades aqui. Nós temos essas 4 propriedades. Com as 4 propriedades de adição, olha para as 4 propriedades de adição. Associativa, tem elemento neutro, tem simétrico e a comutativa. Se você for pensar, a operação de adição que nós definimos para polinômios, ela torna o conjunto dos polinômios um grupo abeliano. Associativo, elemento neutro, simétrico e comutativo. Né? Então, o conjunto dos polinômios com a operação de adição que nós definimos é um grupo abeliano. Né? Além disso, valem essas 4 propriedades aqui. Soma aquelas 4 propriedades de grupo abeliano com essas 4 propriedades aqui que nós acabamos de ver, e você tem que o conjunto dos polinômios ele é um espaço vetorial. Se você pegar o K como sendo os racionais, os reais ou os complexos. Em geral, se pega em geral na graduação, né?
Os espaços vetoriais ou são sobre os reais ou sobre os complexos, mas você pode considerar racionais também. Inteiros não dá. Tá? E daqui a uns tempos nós vamos ver por que inteiros não dá. Eu posso até explicar isso para vocês. Mas espaço vetorial sobre inteiros você não fala em espaço vetorial. Você fala em módulo, que é parecido com o espaço vetorial, mas enfim, não quero entrar nesses detalhes. Então você tem 4 propriedades de adição, mais essas 4 propriedades aqui de multiplicação por escalar, por produto por escalar, né? Então você tem que o conjunto K dos polinômios é um espaço vetorial. Pode pensar como um F espaço vetorial. Não perde muito. Se você tem um polinômio de grau n, e se você pega um alfa que está em K, que é diferente de zero, então alfa vezes o coeficiente líder desse seu polinômio é diferente de zero, porque você está trabalhando com números aqui. Né? Então o que vai acontecer? O grau de alfa P é igual ao grau de P. Então o grau do polinômio P vezes o grau do polinômio P é igual ao grau do polinômio alfa P. Isso quando o P e o alfa forem diferentes de zero. Então, os dois têm que ser diferentes de zero. Certo? Nós vamos ver que no futuro, nós vamos ver que essa propriedade aqui, ela pode não valer se você não estiver trabalhando com números. Se você estiver considerando os coeficientes em outros conjuntos, em conjuntos mais com uma multiplicação por escalar mais elaborada, né? Então, algumas vezes, essa propriedade aqui pode não valer. Isso pode não valer. Mas, como nós estamos trabalhando com números, né, inteiros, racionais, reais ou complexos, então, o grau disso daqui, do alfa P, é igual ao grau de P. Certo? Bom, como você pode ter observado, nós chegamos aqui ao slide 11 de 11, né? Com isso, então, nós encerramos essa aula. Você pode perceber, ó, a primeira... Encerramos a aula não, né? Nós encerramos esse vídeo. Você pode perceber que o primeiro vídeo deu em torno de 45 minutos, esse aqui deu 25. Então, se você fizer uma média ali, continua dando uma média de um pouco mais de 30 minutos por vídeo. Então, nós estamos equilibrando a balança aqui. Beleza? Bom, na sequência vai vir o terceiro vídeo, que nós vamos falar então sobre multiplicação de polinômios. Beleza? Então, um abraço a todos, espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.